Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Queridos, hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o sofrimento à luz da experiência de Jó. Porque se existe alguém que soube o que significa sofrimento, esse tal foi Jó. Jó, diz a Bíblia, era o homem mais rico do Oriente e perdeu seus rebanhos, seus servos, quando atacado pelos vândalos, sabeus e caldeus e por raios que caíram do céu. Assim também, queridos, hoje muitos estão perdendo a estabilidade financeira, onde a despesa está ficando maior que a receita, sem contar a ameaça do desemprego que aumenta a cada dia. Mas enquanto nós e nossos queridos estamos bem de saúde, vamos enfrentando. Acontece, irmãos, que num dia de celebração, os filhos de Jó foram ceifados. Um forte vento fez a casa cair sobre os filhos e todos morreram. A dor do luto fez Jó cair em prantos. Assim também, queridos, já nos começa a chegar notícias de falecimento de pessoas mais próximas a nós. E já temos ciência de muitos enlutados pela perda de entes queridos. Mas como se não bastasse, Jó acaba sendo ferido da cabeça aos pés, com o corpo coberto de chagas. Não havia remédio que pudesse aliviar aquela dor, que era tão grande que Jó desejou não ter nascido. Assim também, queridos, como alguns já contaminados, tem passado por um grande mal-estar e outros sofrendo nas unidades de terapia intensivas, enfrentando um grande sofrimento. Em momentos difíceis assim, o sofrimento poderia ser minorado se pudéssemos contar com o apoio da família. Mas, irmãos, nem com isso Jó estava podendo contar, porque sua esposa não aguentou a pressão, entrou em desespero e começou a blasfemar contra Deus. Jó, porque você continua sendo bom, amaldiçoa seu Deus e morre. Assim também, queridos, nem todos que estão navegando em nosso barco têm o mesmo nível de fé. E é possível que o inimigo desestabilize alguém de nossa família para nos atingir em momentos de sofrimento. Bem, se não posso contar com apoio familiar, pelo menos eu tenho amigos, poderia dizer Jó. Acontece que os amigos de Jó foram para ele vozes acusadoras. Eles achavam que todo o sofrimento de Jó era em razão do seu pecado. Sabe aquela situação de sofrimento em que você está precisando de uma palavra de encorajamento e chega o amigo ou o irmão e diz: qual é a brecha, irmão? O que a gente pode aprender com essa experiência de Jó no que diz respeito ao sofrimento? Primeiro, que coisas ruins podem acontecer a pessoas boas. Os amigos de Jó eram daquela teologia da causa e efeito. Na teologia deles, uma pessoa santa não pode empobrecer, não pode enfermar, não pode falir, não pode ter problemas no casamento. Assim deixam de considerar o mal aleatório que pode nos acometer independentemente da nossa condição espiritual. Acontece que o livro de Jó inicia afirmando
que Jó era um homem bom, honesto, íntegro e temente a Deus. Mesmo assim, estava sofrendo. Segundo lugar, em meio ao sofrimento, precisamos aprender a celebrar os mistérios de Deus pela fé. Porque, irmãos, ao lidar com o sofrimento, nós estamos pisando no terreno do mistério. Perceba, os irmãos, os mistérios. Conciliar o sofrimento de Jó com a sua integridade é um mistério. A permissão de Deus para que Jó fosse afligido por Satanás e o amor de Deus por ele é outro. E quando isso ocorre, a melhor coisa que temos a fazer é nos calar. Porque todas as vezes que tentamos explicar um mistério, incorremos numa heresia. Enquanto os amigos de Jó estavam calados, estava tudo bem. Quando resolveram falar, começaram a revelar estultice. Então, irmãos, celebrar o mistério significa crer que Deus está no controle de todas as coisas, com o poder de fazer com que todas elas contribuem para o bem dos seus eleitos, como diz Romanos 8:28. E ter a capacidade de dizer: o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é confiança, irmãos. Porque quando não nos entregamos aos mistérios de Deus, não demora muito, nós começamos a procurar culpados para o sofrimento, quando não culpamos o próprio Deus. Terceira lição que Jó nos ensina para o enfrentamento do sofrimento é que nós devemos nos agarrar em nossa integridade diante de Deus e manter-nos assim até o fim. Apesar de tudo, Jó não pecou, diz a Bíblia, nem disse uma só palavra contra Deus. E quando ele exorta a sua esposa, ele diz: se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Interessante que coisas boas acontecem todo dia, mas poucos associam isso a Deus. Mas quando acontece uma tragédia, uma desgraça, logo se pensam: onde está Deus? Jó, irmãos, tinha perdido tudo, mas ele não tinha perdido Deus. Quarto lugar, Jó nos ensina a nos entregarmos a Deus em oração, em vez de ficarmos lambendo as feridas da autocomiseração. Jó enfrentou o seu sofrimento falando com Deus, fazendo perguntas a Deus, desabafando com Deus, sobrevivendo ao silêncio de Deus pela fé. E nesse tempo de silêncio divino, ele foi se rendendo a Deus e crescendo no conhecimento de Deus. Digo isso, irmãos, porque muitos encurralados pelo sofrimento vão para a caverna da autopiedade, da autovitimização e são intoxicados pela revolta, pela amargura, pelo ressentimento. Quinto lugar, Jó nos ensina que não há sofrimento que Deus não possa reverter. Para os homens, Jó estava liquidado, mas quando tudo parecia perdido, ele teve uma percepção clara da soberania de Deus, entendendo que para Deus não havia impossíveis. Por isso que Jó 42:2 ele diz: bem sei que tudo podes
e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. No capítulo 42, verso 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Lembrando, irmãos, que tudo começou com o inimigo afirmando que Jó servia a Deus por interesse, que ele amava mais os bens, os filhos, a saúde do que a Deus. Mas Deus permitiu que ele passasse por tudo que passou, virou o seu cativeiro, frustrou o intento do maligno, restituindo tudo que ele possuía em dobro, concedendo-lhe 10 filhos. Agora ele tinha 10 filhos no céu, porque filhos que morrem em Deus não se perdem, estão no céu, e 10 filhos na terra. Deus virou seu cativeiro, restaurando a sua saúde e concedendo-lhe longevidade. Ele durou muito mais que a média do que as pessoas duravam em seu tempo. E por último lugar, Jó nos ensina a olhar para os benefícios que o sofrimento traz. Ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Até então o conhecimento de Jó era um conhecimento de segunda mão, era de ouvir falar, mas agora era um conhecimento de causa. Olha que coisa interessante, irmãos. O sofrimento não o destruiu, pelo contrário, o levou a um conhecimento mais profundo do Senhor e mais perto de Deus. É assim que acontece. Uns se revoltam com o sofrimento, mas outros se quebrantam. Como diz o ditado, o mesmo sol que endurece o barro pode amolecer a cera. Por isso eu quero orar com os irmãos agora, para que Deus nos dê graça, sabedoria, perseverança, paciência, que foi o que mais teve Jó para o enfrentamento desse tempo de sofrimento que nos acomete hoje. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos que Tu nos ajudes a enfrentar esse tempo de sofrimento sem darmos guarida a culpas ilegítimas, cientes de que coisas ruins podem acontecer a pessoas boas, porque vivemos num mundo caído. Senhor, ajuda-nos a enfrentar esse tempo de sofrimento, sobrevivendo aos Teus mistérios pela fé, não nos envolvendo em assuntos elevados demais para nós, como diz o salmista, crendo que as coisas reveladas são para nós, mas as encobertas pertencem a Ti, como diz Deuteronômio, mantendo-nos íntegros até o fim, nos entregando a Ti em oração, como estamos fazendo agora, nesta manhã, crendo que Tu podes reverter todo o sofrimento, porque tudo podes e nenhum dos Seus planos para nós podem ser frustrados. E como Jó, Deus, no final disso tudo, sejamos levados a um conhecimento mais profundo do Senhor e sejamos levados para mais perto do Senhor, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.